Olá, eu sou o professor Maxwell, você está no meu canal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o módulo 11 de Filosofia do segundo ano do ensino médio. O módulo 11 de Filosofia trata um pouco a respeito do que é a ideologia, como ela atinge a nossa vida, qual o impacto dela na sociedade, a importância dela também e qual é o seu caráter. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Um aspecto importante que precisa ser estudado quando questionamos as ideologias é a ideia da alienação. O que é isso? É a ideia de que nós estamos distanciados da realidade. É quando alguém está tão acostumado com a sua rotina de vida que não percebe os detalhes que compõem a sua vida. Veja só, para o alienado existe ausência de reflexão sobre sua vida, privação de decisão pessoal e, de certa forma, uma cegueira social. Ou seja, o indivíduo alienado, ele está alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Então a vida dele tem acontecido, óbvio, ele toma suas decisões diárias, mas ele não tem ideia de tudo que está por trás das decisões que ele tem tomado. E entender isso, entender essas decisões e como elas são formadas, é extremamente importante, porque então a gente passa de fato a entender o que tem regido a sociedade, que são as ideologias. A ideologia, por sua vez, pode ser definida como ciência das ideias, ou uma corrente filosófica, ou um sistema de ideias. Quando a gente engloba esses três princípios, a gente entende que a ideologia faz parte do nosso dia a dia. Nós não temos como negar a presença da ideologia. Tem gente que diz assim, nós precisamos fazer isso ou aquilo sem pensar em ideologia. Isso já é uma ideologia. Então a ideologia faz parte da nossa vida. A gente não tem como abrir mão dela. O que acontece é que existem correntes ideológicas diferentes e essas correntes, sim, podem se contradizer. E nessas contradições é que nós passamos a discutir opiniões para, a partir delas, traçarmos um caminho para a nossa sociedade. Para entendermos o que é ideologia, nós precisamos entender o caráter formador de uma opinião ideológica. Então, existem pontos negativos e pontos positivos. O quadro agora vai ser um pouco longo, mas eu espero que você possa acompanhar comigo. Em primeiro lugar, a ideologia ela tem um caráter representativo, ou seja, quando nós falamos de uma ideologia, nós estamos falando de um conjunto de ideias que estão representados nessa ideologia. Segundo ponto, a ideologia tem um caráter prescritivo, ou seja, a partir de uma ideologia eu tenho uma lista de obrigações sociais que são determinadas por essa ideologia. Terceiro ponto, a ideologia tem um caráter universalizador, ou seja, a ideologia tende a apresentar verdades como se todos precisassem dessa verdade, se todos concordassem com essa verdade, quando na verdade é a opinião de um grupo, que pode ser a maioria, mas também pode ser a minoria. Outro aspecto da ideologia é o seu caráter padronizador. O que é isso? A partir do momento em que ela apresenta uma ideia, ela apresenta com o objetivo de tornar essa ideia um padrão social. Então ela tem esse caráter de padronizar as coisas. Outro aspecto é fechar o indivíduo dentro de sua bolha de ideias e fazer com que ele ignore qualquer opinião que não ajude na afirmação dessa ideologia. Então a ideologia apresenta um conjunto de verdades e exclui qualquer ideia que possa ser contrária às suas proposições iniciais. A ideologia também tem um caráter explicativo. O que seria isso? Seria a ideia de que, a partir de uma ideologia, eu passo a explicar comportamentos. E esses comportamentos podem ser de uma classe dominante, e essa classe dominante pode ser geral, ou pode ser dentro de uma localidade específica, mas a partir do momento em que essa ideia ela é exposta, ela passa a ser explicada a partir da ideologia inicial. Outro ponto importante da ideologia é o seu caráter transformador. Quando uma ideologia é apresentada, uma ideia fundamentada em uma ideologia, ela é apresentada, ela tem a proposta de transformar uma realidade dentro de um grupo pequeno ou dentro de um grande grupo. Então, esse caráter transformador faz parte de toda e qualquer ideologia. A ideologia também tem um caráter alienador. É interessante pensar isso, porque dentro do próprio conteúdo do seu livro, alienação e ideologia parecem ser coisas meio contraditórias,
Mas na verdade não, porque uma ideologia, a partir do momento em que ela se estabelece como verdade absoluta e ela se estabelece como regra padrão, a tendência é que as pessoas se acostumem tanto a ela que em determinado momento parem de questioná-la. A gente vai perceber isso na história. Quantas vezes na história ideias foram estabelecidas como regra e deixaram de ser questionadas com o passar do tempo? Até que alguém aparecia e era tido como revolucionário porque questionava essa ideologia padrão. Então a ideologia ela tem esse caráter de alienação, de afastar as pessoas da reflexão profunda de suas vidas. Por último, e ligado a essa ideia de alienação, nós temos o caráter naturalizador. Esse caráter naturalizador tem a ver com a tendência que a ideologia tem de se tornar natural onde ela é colocada. Então a ideia é que um comportamento que às vezes ele não era aceito socialmente, ele passe a ser visto como um comportamento natural, por conta dessa imposição, de certa forma, ideológica. Agora veja o que é interessante, para a gente concluir essa parte 1 do módulo 11. Quando a gente pensa em ideologia, não significa que nós estamos lidando com uma coisa ruim. Ideologia não é uma coisa ruim, porque todos temos, como eu falei no início. Acontece que essa diferença entre os pontos que envolvem o caráter da ideologia vão estabelecer até que ponto a sociedade que está discutindo esses aspectos ideológicos ela está preparada para mudanças, adaptações ou não. Então existem diferentes ideologias, elas estão às vezes em contraposição, mas a gente precisa entender que essas diferenças elas precisam ser discutidas para que então um padrão seja estabelecido socialmente. Isso sempre vai acontecer e nós precisamos estar preparados para essa adaptação que todos nós vamos precisar ter até a gente morrer, porque a nossa vida ela é uma constante adaptação a novas realidades.